Eu fiz um vídeo quando lançou os iniciais de Paldea explicando eles em conjunto. E depois daquele último vídeo que eu fiz sobre a Dex de Unova, eu quis fazer um também igual, só que sobre os iniciais daquela região. Isso porque no final eles também têm uma conexão entre si. Dá até pra fazer uma série no geral sobre todos os trios de iniciais, já que eles geralmente têm esses temas conectando eles. Então, se você estiver interessado, deixa nos comentários sobre qual trio de iniciais você quer ver a seguir. Mas, o novo. Os três aqui têm toda uma temática como é com a maioria dos trios. Primeiro, o tema principal de Pedra, Papel, Tesoura, que é sobre um ter vantagem sobre o outro, é um padrão entre os iniciais que já é esperado. Mas aqui também tem um tema histórico que conecta a inspiração desses três Pokémon. E hoje nós vamos explicar tudo sobre eles individualmente e depois em conjunto. Em janeiro de 2011, na Nintendo Dream Volume 201, Ken Sugimori, Takao Uno e Yusuke Omura falaram sobre a criação desse trio de iniciais. Nessa entrevista, eles explicam que a criação de iniciais é geralmente bem similar, sempre tentando fazê-los diferentes de qualquer outro Pokémon que veio antes e que os seus temas precisam se encaixar com os seus elementos. Eles também sempre tentam se basear em animais que são conhecidos e que também precisam ter uma aparência não muito forte logo no seu primeiro estágio, por serem os primeiros Pokémon para crianças. Então eu vou explicar eles em ordem de que eles foram criados, começando pelo primeiro estágio de cada um. Na criação do Tepig foi bem rápida, um pouco que soltava fogo no nariz os fez entrar em acordo imediatamente sobre como que ele seria, e como eles geralmente pensam na personalidade deles durante a criação do design, eles decidiram que o Tepig seria o engraçado do trio. Por isso eles têm essa expressão facial. Na hora de fazer o de grama, eles já estavam na mente que répteis são bons para Pokémon de grama. Então, para diferenciar dos lagartos que já existiam, eles decidiram por uma cobra. Mas para não fazer um bicho que fosse repelente para algumas pessoas, já que medo de cobras é bem comum, eles decidiram colocar bracinhos e perninhas nele. E a gente vai ver que isso continua até a versão final. E sobre a personalidade dela, por ser uma cobra, eles iam fazê-lo o calmo e legal. Por último e mais difícil, Oshawott. Eles contam sobre como o inicial de água é sempre o mais difícil, até porque automaticamente quando se fala de água todo mundo pensa em peixe. Mas, quando eles decidiram na lontra, o Omura, que é quem criou o Piplup e o Froakie também, resolveu ir numa exposição de lontras para ver os animais. Acabou que lá ele também viu um leão marinho que ele usa de inspiração para o Samurott, que foi o primeiro da linha evolutiva que ele acabou fazendo. Mas isso a gente explica já já. Com isso em mente, sobre a personalidade, eles iam fazê-lo o sério porque combina com samurai. E sobre isso, suas evoluções, as do meio, elas contam mais sobre como começa a ideia da tipagem e do design. Como essa base do animal que eles criaram vai se moldando em volta do design final que eles têm em mente, com a temática geral. E com isso, o nome de cada um desses três ajuda a explicar. Chaobu, ou Pignite, tem como origem do seu nome Chao, de super, no sentido de super-herói no caso, ou Chao, de refogado, que faz sentido. Mas também tem B, a onomatopeia Oink, no Japão. Janabi, ou Servine, vem de Ja, cobra, e Nobi pode ser de copa da árvore ou era. Ambas funcionam porque é onde as cobras, especialmente as verdes, vivem e se camuflam. E por último, Futachimaru, ou The Watch, vem de Futatsu, duas, e Tachi, espada longa, explicando ele empunhar duplamente, além de Maru, é redondo, que se encaixa com seu rosto, e também ser um sufixo normal de nomes japoneses. Assim como aqui a gente vê muita gente com nome que termina em som. Robson, Wanderson, Wilson, todos eles são filhos de alguém, em contraste de que nem sempre tem um pai. Mas esses nomes deles ser comum no Japão é explicado pela conexão do Samurott com esse país. Voltando uns passos antes de continuar. Na última evolução desses três, cada um deles são referentes a 3 impérios diferentes. Só um lembrete antes de continuar, a nossa visão, que é a brasileira, é irrelevante aqui. Primeiro porque o mundo não gira em torno da gente, mas principalmente porque os jogos foram feitos por japoneses. Então o contexto é o que os japoneses acham. Não melhora muito, mas lembre-se de levar isso em consideração quando você olha para qualquer design. Mas voltando, a intenção aqui são os Pokémon que representam líderes diferentes de 3 grandes nações. A China, o Oeste e o próprio Japão. E também dá para entender o motivo de escolher esses 3. Eu já vou explicar. Primeiro, vamos falar individualmente de cada um desses últimos estágios e os seus países, porque depois a gente pode falar sobre temática geral. Serperior vem de serpente e Emperor, imperador. O seu nome em japonês, Jaroda, vem de Ja, cobra e Lord. Especificamente, ela é inspirada, generalizando, nos cavaleiros de reinados na Europa, sem especificar um. Mas ao mesmo tempo, Sugimori menciona especificamente como uma das inspirações Lady Oscar, da peça La Rose de Versailles, a Rosa de Versalhes, que no caso teve um mangá no Japão que virou até um anime. Lá, a personagem principal da história, Oscar François de Jarget,
foi uma mulher que foi criada para ser um cavaleiro e que, ao fim, se juntou à Revolução Popular como toda boa pessoa deveria. E isso deve ser o motivo da sua habilidade Contrary, que no japonês é o advogado do diabo. Ser da realeza é um dos pontos principais do design. A pose do Superior, olhando sempre de cima para baixo e com os braços para trás, é para dar esse ar de superioridade. Ela tendo também a flor de lis frequentemente no seu design, funciona por ser uma flor e ser um bicho de planta, e também porque foi o brasão, o escudo dessa realeza, que foi usado até a Revolução Francesa, aquela que a gente mencionou que a Oscar participou. Indo pro outro lado do mundo na China, por mais que pareça muito obviamente que o Emboar seja baseado em Zhubaiji, Sugimori já falou que a inspiração principal do Pokémon é Zhang Fe, de Sanguo Yanyi, o Romance dos Três Reinos. Zhang Fe era um dos 3 generais militares envolvidos nessa história, que já se encaixa muito bem com terem 3 iniciais, mas, sobre ele tinha uma reputação não muito boa, sendo cabeça quente, mas afinal corajoso e leal ao seu povo, que explica bem o seu tipo lutador, que é geralmente associado a justiceiros, aqueles que lutam limpo. E o engraçado sobre isso é o ponto em comum de tanto o Emboar quanto o Zhang Fe não terem pescoço. Um por ser um porco e o outro porque foi decapitado por membros do seu próprio exército. E isso dá até um novo sentido para o colar de fogo do Emboar. Talvez por isso, esse contexto, a sua hidden ability seja Reckless, que no japonês é arriscando a vida. O Emboar, ele tem um nome simples em inglês. Emboar vem de imperador e Boar, javali. Mas o seu nome japonês é o mais cheio de coisa. Enbuo. En é fogo, Buta é porco, Bu é artes marciais, além de também ser, de novo, a onomatopeia do som do porco. Mas o O vem de rei, sendo esse o nome mais cheio de detalhes em japonês. Já o nome de Samurott vem de samurai e otter, lontra, mesmo ele sendo um leão marinho. Mais diferentemente, no seu nome japonês não tem referência a lontra, mas também não tem nem a leão marinho. Daikenki vem de Dai, grandioso, Ken, espada e Ki, demônio. Demônio grandioso das espadas. E isso é entendível pelo seu design de samurai, tendo em suas conchas, nos seus braços, as espadas que ele pode usar, além de que o seu capacete também pode ser visto como uma terceira espada. Esse conjunto de conchas espada e concha armadura é o que explica sua habilidade Shell Armor, armadura de concha. Ele é um comandante espadachim, um samurai, usuário de Kenjutsu, e assim, não necessariamente ele tem uma temática de um período específico, já que no caso, eles podem ter usado qualquer época para criar o Pokémon. E aí vem o caso importante. A temática geral, que é o Nova, tem como ponto principal um local de culturas diferentes, culturas plurais, terem várias influências para além daquele país. Então, serem Pokémon de fora dos Estados Unidos, vindo pra cá, se encaixa perfeitamente com essa temática, ainda mais que todo inicial é sempre Pokémon que não são comum daquela região ou que então estão em extinção, encaixando uma com a outra. E assim, o tema de uma geração é principalmente um dos tópicos que muda a criação dos design. Os iniciais não seriam diferente disso, então esse contexto histórico criado para a região ajuda na hora de entender como é que eles foram pensados. A intenção é mostrar que todos eles vão juntos para lá, todos eles são de regiões diferentes. E mais importante até para a decisão de escolher esses 3 reinados em específico, muitas das guerras que foram vistas pelo Japão envolvem esses países. A colonização do Sudeste Asiático se deu majoritariamente por países europeus, Japão e atualmente pelos Estados Unidos. Então tem todo um contexto de guerra entre todo mundo aqui. Principalmente porque o próprio Japão fez isso. Por exemplo, em 1940, não muito tempo atrás, isso foi a época dos pais do Sugimori, por exemplo, houve uma guerra entre o Japão e a França, estava dominando o território chinês, então dá pra ver que esse contato entre esses 3 países é bem recente. No final, tudo que você sabe sobre história é parte do contexto de guerras que afetaram a história desse seu país. Então aqui não seria diferente. E não dá pra ignorar a guerra quando os 3 iniciais são baseados em imperadores de 3 países diferentes. Se você quiser ver um vídeo sobre os iniciais de lá, pra aldeia, tem esse vídeo aqui, e também tem o vídeo explicando habilidades de Pokémon de Unova, ou até o vídeo da Pokédex também, se você quiser ver alguma coisa sobre o Nova. Então tem aqui opções iniciais e Unova.